casa dormindo ou ficavam nós os alunos? Os meus alunos! Tu prefere ser namorado ou nós? Meus alunos! Vai. Terceiro ano é o segundo. O segundo! É verdade, se fosse os alunos do primeiro ano, você ia dizer que preferia eles? Eu ia dizer que preferia o segundo ano. Você prefere sua mãe ou seus alunos? Minha mãe ou meus alunos? Sua mãe. Meus alunos! Mulher, Você prefere ficar rico ou com seus alunos? se eu prefiro ficar rico com meus alunos? Os meus alunos! Quem é o melhor professor dessa escola? Ah! Tem quem fale bem, tem quem fale mal. E tem eu, que não ligo. Eu tô nem aí. Amado Pai, clamo através de Salvador, que perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra ti e o próximo. E entra aqui agora nessa oração, Pai, pedindo que tu derrames sobre mim teu Espírito Santo. Abençoa-me, Pai, libertando-me de toda a artimanha de Satanás. Também te peço por cada homem, por cada mulher que está vendo esse vídeo. Assim seja, muito obrigado, assim seja, Pai. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira, como que vocês estão? Hoje, depois de um tempinho aí sem gravar vídeo nenhum, eu voltei e aqui estou. Espero que isso aqui não incomode vocês, porque eu comecei a passar gesso para ver se eu pinto as paredes. Mas como sempre, coluna ataca, pressão sobe. Por isso que eu ainda não fiz tudo. Tá certo? Eu vou começar aqui a falar sobre o Apocalipse 17. Vamos abrir lá em Apocalipse 17. Vamos ler o que fala sobre o versículo 1. Vamos lá? Está escrito assim. Eu demorei um pouquinho aqui para dar tempo de você achar Apocalipse 17, certo? É o último livro da Bíblia e o capítulo é 17 e o versículo é 1. Então vamos lá. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Isso não é história e nem comparação, mas taça significa tempo, relógio. E quando ele fala que a taça já está transbordando, é porque o tempo limite está terminando. Estamos em um momento difícil, porque hoje, 24 de agosto de 2024, sábado, estamos passando por dificuldades no mundo. Eu não acompanhei, nem perdi meu tempo. Se eu cheguei a ficar 2 minutos vendo qualquer coisa em relação a essa Olimpíada que teve desse ano, foi muito. Eu sei que houve-se 2 medalhas de ouro. Eu não sei quantas foram de prata e quantas de bronze. Isso eu não sei.
Eu não sei se passou de 20. A de ouro eu sei que foram 2, porque a Rebeca foi uma que ganhou e a Judoca foi a outra que ganhou. Foram 2 mulheres que trouxeram ouro, que nem ouro é, né? Nem ouro é. Mas enfim. Isso aí eu sei, porque querendo ou não, você abre o Instagram, o YouTube, tem alguma coisa falando delas. Mas pelo que lhe pareça, eu acho que é turco. O turco lá que acertou lá e ganhou medalha de prata, bronze, sei lá qual foi a medalha que ele ganhou, apareceu muito mais aqui no Brasil do que as campeãs olímpicas. O restante foi tudo prata e bronze, mas eu não sei. Também não sei. Tem o futebol feminino, eu acho que foi prata. Eu acho que perdeu para os Estados Unidos, um negócio assim. Mas enfim. Mas não é porque eu vi, não é porque eu acompanhei. É que você abre lá o Instagram, tá essas porcarias todas aparecendo. Aí você querendo ou não, você acaba lendo. Abre o YouTube, mesma coisa. Facebook, a mesma coisa. Então você acaba participando de uma coisa que você não tem a mínima importância para aquilo. Então, voltando aqui. Nesse mês de agosto de 2024, estamos passando assim privações horríveis. Privações de saúde, porque está com essa doença aí do macaco, que para mim é uma nova tendência à lepra. Eles estão falando que é coisa de macaco. Temos essa volta aí desse resfriado que ninguém está falando nada, tá, ó. E as pessoas pegam, esse resfriado não quer ir embora e tem pessoas que estão morrendo, porque tá igual a Covid, afetando diretamente o pulmão, tá dando pneumonia aguda, tá dando tuberculose aguda. Mas tuberculose eu sei que se eu não me engano, é Coccus bacilos, né? Qual é o nome mesmo da bactéria? Enfim, a tuberculose não é vírus, é uma bactéria. Então, assim, o que acontece? O que eu quero que você entenda? Quando você lê Apocalipse 1:1, fala-se de 2 coisas: a prostituta e a ira. A taça simboliza o tempo, o relógio. Quando a taça chegar no limite e transbordar, o vinho não é água. O vinho não é aquilo que traz paz. Então, esse vinho simboliza a ira. A ira. Estamos chegando ao fim. Estamos no limite máximo da taça. E essas doenças que estão aparecendo, que todos nós sabemos que são doenças fortificadas, manipuladas em laboratórios, com a desculpa, a mentira, de falar que são doenças manipuladas em laboratórios para guerra química, isso é mentira, porque nenhum governante do mundo vai soltar uma doença que mais cedo ou mais tarde vai chegar no país dele e vai matar ele também. Então, essas doenças manipuladas em laboratório já é estratégia de Satanás para destruir o mundo. Porque, querendo ou não, a gente tem que reduzir a população. Querendo ou não, a gente tem que reduzir a população. Então, você já está entendendo o que significa taça. Agora, vamos entender o que significa prostituta? Abre lá, por favor, em Mateus capítulo 25. Então, vamos lá. A taça simboliza relógio, o tempo. O tempo que está se acabando para mim e para você. Tá certo? Simboliza isso. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Pronto. Ficou um pouquinho melhor. A taça simboliza isso. Agora vamos entender o que significa prostituta. Abra, por favor, em Mateus 25, versículo 1. Então, entenda só, a comparação, tá certo? A comparação, entenda.
Então, o reino do Criador, a Jerusalém celestial, é semelhante a uma mulher virgem. Aqui está falando de 10 virgens. Mas eu estou falando só mesmo da pessoa em si, de ser pura, imaculada, limpa, de caráter bom. Entendeu? Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Tomando a sua lâmpada, lâmpada significa luz. Tomando o seu entendimento de pureza, não se desviaram para nenhum caminho. Foram retos, foram sem errar o caminho até o teu esposo. Não é o esposo que vem, somos nós que vamos até ele. Aprenda isso. Então, se em Mateus 25 fala que virgem simboliza a Jerusalém celestial, então aqui em 17:1 está falando da grande prostituta. Se em Mateus 25 a virgem simboliza a igreja santa, a prostituta simboliza o quê? Eu fiquei em silêncio para ver se você respondia. Antes de você escutar eu falar o que simboliza, dá uma pausa aí e tenta sozinho, entender. Se as virgens é a igreja santa, a prostituta é o quê? Dá uma pausa aí, que eu vou falar agora. A prostituta aqui é a igreja corrompida. É a igreja que veio para corromper o mundo. É a igreja que não tem a luz do governo celestial da Jerusalém celestial. É o governo que não tem essa luz. É a religião que não tem essa luz. E aqui ainda fala assim, vem, mostrar-te-ei a condenação mostrar-te-ei a condenação desta grande religião que está sobre muitas águas. Muitas águas. Aí, vamos lá, em Apocalipse, versículo 17, versículo 15, e disse assim, as muitas águas que vistes, onde se assenta a grande prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Aí eu volto a falar de novo para você. Antes de você escutar eu dando a resposta, dá uma pausa e tenta sozinho adivinhar o nome dessa religião podre. Vamos lá. Dá uma pausa aí que já vou falar já. Então, qual é a igreja que do século I, é a partir do ano 1 do nascimento de Cristo, tá? Porque, na verdade, essa religião ela se formou a partir do século III. Tá? A partir do século III, mais ou menos, terceiro século, 1200, ano 200 e alguns quebradinho, que oficializou essa religião. Mas aqui está falando da grande meretriz que comanda o mundo. Ainda não sabe qual é? Então pronto, então eu vou falar. A meretriz que usa a Bíblia, a meretriz que usa a Torá,
A meretriz que usa os evangelhos, quem é? Qual é a religião que existe desde do século II, século III, quer dizer, 1200 e alguns quebradinhos, que existe até hoje? Você ainda não adivinhou? Então eu te falo, é a Igreja Católica Romana. Essa é a grande prostituta, essa é a grande meretriz que está sentada sobre grandes povos, grandes multidões e fala todas as línguas. Tá certo? Aí, vamos aqui agora em Apocalipse 17, versículo 2, falando assim: com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Aí, o que eu posso dizer para você é o seguinte: vamos lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Gente, depois que eu tive essa doença maluca aí, eu tenho esquecido de tudo. Coisas que eu sabia de qual, eu tenho que ficar olhando papel. João, capítulo 4. Vamos lá? João, capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler de novo aqui, tá? Apocalipse 17, versículo 2. Com o qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Primeiro vamos entender o que é vinho. O que é vinho? E fala-se assim no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Isto é, se esse anúncio aqui, que é falado pela própria boca de Jesus, né, do Salvador, ele fala que a água simboliza o evangelho puro. Quando você chega aqui em Apocalipse 17, versículo 2, e fala do vinho, esse vinho não é água, e nem tampouco puro. Então isso aqui é uma palavra misturada, é uma palavra que embebeda, é uma palavra que faz você perder o rumo da situação das coisas. É uma palavra que faz você se perder no seu próprio eu. Então, quando você crê em muita coisa, num santinho, numa trindade, mais de um Deus, três sendo um sendo três, você está com uma bebida fermentada que está deixando você bêbado, você bêbada. Não é uma bebida pura. Não é uma bebida que te leva para a eternidade. E quem são os reis da terra? E quem são os reis da terra? Fala para mim. Para você que quer entender quem são os reis da terra, é uma coisa bem simples e fácil. Para você.
que quer entender quem são os reis da terra. É só você olhar para cima e falar assim, quem é que comanda o mundo? Quem hoje está comandando o Brasil? Quem hoje está comandando a Inglaterra, a Arábia Saudita, a Austrália, os Estados Unidos? Esses são os reis. Esses são os reis. Que todos esses reis apoiam que religião? Não é o politicamente correto. Ah, não, este ciclano aqui não fala mal da religião A, B e C. Não estou falando disso. Estou falando aquele ou aquela que jamais vai deixar de fazer aquilo que a Igreja Católica Romana manda fazer. Você acha que o povo árabe também não faz? Faz. Tu acha que o muçulmano não faz? Faz. Quem fez a igreja de Aparecida em São Paulo, ó, a igreja de Nazaré em Portugal, foi os muçulmanos. Eles deram aquele presente. Procura aí na história. Quem foi que fez a igreja lá em Portugal? É Aparecida, né? Eu acho que é Aparecida, não sei muito não. Mas eu acho que é Aparecida. Vê aí, foram os muçulmanos. Ah, eu sou testemunho de Jeová. Meu amigo, minha amiga, você que é testemunho de Jeová, o bonitão que está lá na torre de vigília, ele é maçom. Ele está lá beijando a mão do Papa. Ele está lá se curvando a Baphomet. Prenda isso, tá certo? Não compra barulho de ninguém, não. Santifique-se você, mas fora da religião. Eu vou por ir, mas... Então vamos lá. Então hoje você sabe o que é vinho. E você sabe o que é reis da terra, certo? Então vamos voltar ainda. Vamos lá em Apocalipse 17, versículo 3. E fala assim: levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá em Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Por que eu estou falando isso com vocês, sobre Apocalipse 17? Porque podemos ter qualquer conhecimento nesse mundo. Você pode já estar lá na Lua, lá em Marte, lá em Plutão, fora da galáxia, em termos de sabedoria e de nova ordem mundial. Mas a partir do momento que você deixa para trás Apocalipse 17 e começa a entender que a Bíblia não é tão mais importante para ser lida, relida, você está com espírito de rebeldia. Você está com o espírito imundo de Satanás. Porque se hoje você sabe alguma coisa de nova ordem mundial, é porque a Bíblia existe. E a partir do momento que você começa a entender que a Bíblia não é mais necessária, sabe o que acontece com o seu espiritual? Vai lá embaixo. Aí a mente domina junto com a carne. Que o espiritual não existe. No céu não entra pecado. Não vai você procurar todos os dias ajoelhar e sinceramente pedir perdão pelos pecados que comete e pedir fortalecimento ao espírito para que vença a carne, para ver se você chega em algum lugar. Pode ficar com a sua nova ordem mundial à vontade. Pode ser o homem mais sábio do mundo sobre nova ordem mundial, sobre Satanás, sobre o que você quiser. Mas a partir do momento que você deixar a Bíblia de lado, o teu espiritual está lá embaixo, que está dominando
A sua vida é o teu conhecimento junto com a carne. Então, o seu palavreado pode ser muito bonito para quem vive pela carne, mas espiritualmente falando, volte a fazer jejum, oração, volte a congregar com pessoas decentes e corretas e busque eliminar o poder da carne e da mente sobre o Espírito. Como tu vai fazer? É só você e o Espírito Santo. Cada um tem suas mazelas da vida para vencer. Eu não estou aqui para ser seu juiz, estou aqui para te alertar e te lembrar. Tá certo? Então, lá em Apocalipse 17, fala-se assim, ó. Versículo 3. E levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes e blasfêmias. Blasfêmia, para quem não sabe, significa mentira, tá? O ato de blasfemar é um ato que você usa da mentira para se pôr no lugar de alguém. Blasfêmia não é qualquer mentira. Blasfêmia é quando você se faz de um Deus. Blasfêmia é quando você se põe no lugar de alguém, falando que é aquela pessoa. E no caso aqui, Satanás está blasfemando porque ele está se passando por um Deus. Não é o Deus. É um Deus. Porque todo ser que quer ser adorado, ele está se passando por um Deus. Não é o Deus. No lugar do Deus, ninguém pode. Nem Cristo, nem Satanás, nem Manuel, nem ninguém. Então hoje o que devemos entender é o seguinte: devemos adorar o Criador ou um Deus. Porque se você gosta de adorar um Deus, pode adorar o Jesus que você quiser. Mas se você quer adorar o Deus, esse você adora como sendo um Deus. E não os deuses, formado em um, em três, ou três em um. Jesus não é Deus, Deus não é Jesus. Jesus não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é Jesus. Deus não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é Deus, não é para ser adorado. Jesus Cristo não é Deus, não é para ser adorado. Aprenda o seguinte: quando você olha para mim, eu sendo cliente da sua loja, ou porque eu sou mais velho do que você me chama de Senhor porque você reconhece que a minha maturidade me dá a condição de ser aparentemente maior do que você. Então, o Senhor é forma de respeito, mas não é que eu sou o seu Senhor. Cristo, ele é o meu Senhor por respeito, mas não é porque ele é Deus. Deus é Deus, não é Jesus. Mas Jesus é o meu Senhor. Mas não é Deus. O Espírito Santo é o ser que o Criador me deu para que eu venha ser consolado. Mas ele não é Deus. Ele é o meu consolador. Porque sem o Espírito Santo, quem sou eu? Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu seria depressivo. Enfim, não é que eu sofro de depressão, não, gente. Estou falando assim para você entender. Então, o Espírito Santo é o meu consolador, mas ele não é Deus, não é para ser adorado. E é isso que as pessoas confundem, que as pessoas não entendem. A adoração é somente ao Criador. O Salvador não é para ser adorado da forma que tem que ser adorado o Criador. O Espírito Santo não é para ser adorado de forma nenhuma. O Salvador não é para ser adorado, é para ser respeitado. É porque é em nome dele que eu tenho que conversar
com o Criador, mas não porque o Salvador é o Deus. Mas, em uma conversa, é como se o Salvador fosse minha apólice de seguro. Eu estou assegurado por aquilo que ele fez na cruz. Aí eu lembro, Pai, em nome do seu Filho amado, o meu Salvador, escute as minhas orações e me atenda. E o Salvador, fazendo comparações, é minha apólice de seguro. Mas, com a apólice de seguro ou não, se você não vigiar, se você não fizer por onde, não correr risco desnecessário, e você vacilar, você vai morrer ou vai ficar no prejuízo. Porque o apólice de seguro tem as suas linhas que garante que, se você não estiver dentro daquele padrão, você não está assegurado, não está assegurada. E Cristo é a mesma coisa. Existem as linhazinhas que você tem que ler para você estar assegurado, assegurada. E é isso que as pessoas não querem entender. Querem viver no feitiço da maçonaria. Querem viver no engano da Igreja Católica, levando para as religiões evangélicas a Trindade, o sal grosso, a rosa, as músicas que adoram o Espírito Santo, as músicas que exaltam a Jesus mais do que o próprio Criador. Aí eu te falo, por quê? Por quê? É Satanás fazendo isso para enganar todo mundo. Vamos voltar aqui? Vamos entender o que é essa cor escarlata, o que ela significa. E está escrito assim em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Criador, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, meu amigo, então, minha amiga, sabe aquele corinho, ó, sabe aquele hino da harpa, que justamente canta Isaías 1,18? Mas canta de uma forma invertida, falando que o sangue carmesim de Jesus é o sangue puro. E aqui está falando que o sangue representa pecado. Então eu volto a te falar. Escarlata representa pecado. Escarlata representa pecado. Aí, vamos voltar lá no Evangelho de João. Evangelho de João. Então, vamos lá. Isaías, capítulo 1, versículo 18, fala sobre a escarlata, certo? Que o escarlata significa pecado. E no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Desculpa. João, capítulo 10. Evangelho de João. Versículo 33. Está escrito assim. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra. Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo. Isto é, gente, aprenda. Blasfêmia não é porque você está mentindo sobre alguma coisa ou sobre alguém. Blasfêmia é quando você mente pondo-se tu no lugar de alguém. Eu, Oliveira, se eu começar a falar que eu sou José, eu vou estar blasfemando, que eu estou mentindo, me pondo no lugar de alguém, sentando-se na cadeira de alguém. Isso é blasfemar. É o ato da mentira quando você se passa por alguém. Tá certo? Então vamos voltar lá em Apocalipse 17. E Apocalipse 17 fala assim, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Então vamos lá. Qual é, para você que ainda não está crendo que é a Igreja Católica, qual é a religião que os seus padres, bispos, diáconos, ou sei lá qual é o nome que vocês querem dar para o clero lá da igreja, que se veste de roxo ou lilás, tá? Porque púrpura é aquilo que... Como posso te falar? Púrpura é aquilo que se assemelha ao roxo ou ao lilás, tá? Isso é a cor púrpura. E escarlata, como você já deu lá em Isaías 1,18, é a cor vermelha, que representa pecado. Quem são esses? Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Eu acho que não. Esse aqui enfrentou enchente e algumas coisas se perdeu. Não tem não. Tem não. Poxa, que triste. E tinha. Mas não tem mais não. Poxa. É triste. Mas, fazer o quê, né? Temos que ter só o que tem que ter. Selo da besta. Não tem. Eu queria mostrar aqui, mas não tem. O Papa Pio XVI, vestido aqui com a roupa escarlata vermelha, e outras roupas aqui, o clero romano que se veste. Então, dentro dessa responsabilidade que eu estou falando aqui, você ainda não identificou que é a Igreja Romana? É só você abrir o Google e estudar qual é a roupa que os bispos, que os papas, que os cardeais, que os padres usam. Se você abrir na Rede Globo de domingo, 6 horas da manhã, você vai ver lá o Marcelo lá com a vestimenta roxa, com a vestimenta verde, com a vestimenta dourada. Eu acho que vermelho só quem é cardeal para cima. Eu não sei bem não, mas é por aí. Então, é uma religião que comanda o mundo inteiro e que os seus principais sacerdotes usam roxo, branco e vermelho. Certo? Aí tem a questão da abominação do cálice, que também essa religião, toda vez que está lá dando aquela ceia deles lá, aquela hóstia, o padre não tem um cálice dourado na mão, que ele põe o vinho e vira as costas para a galera para beber. Então, tudo isso a Igreja Católica faz.
tudo isso, certo? E deixa eu ver aqui, só em Apocalipse 18 o negócio. Então, e tem aqui a questão do poder. Porque quando aparece aqui em Apocalipse 17:4, falando assim, ó, estava adornada de pedra, ouro, aqui está falando de poder, que ela é muito rica, muito poderosa. E em Apocalipse 18, versículo 12, ele está falando assim, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não é Apocalipse 18, não. Quando eu achar, eu falo. Eu volto aqui para Apocalipse 4, porque o Apocalipse 17:4 fala sobre o poder que ela tem financeiro. E eu estava querendo ler aqui para achar o versículo, mas eu não estou achando. Que fala sobre que ninguém mais poderá comprar ou vender. Mas está para frente, não está aqui em Apocalipse 18. Depois eu lembro onde está. Aí o Apocalipse 17:5 fala assim: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vamos lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 9. E fala assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Criador a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Isto é, Babel significa Babilônia, certo? Então, a Babilônia aqui significa aquilo que é confundido, aquilo que você fala uma coisa e é outra, aquilo que você fala e não tem certeza que é. Isso é uma grande confusão. Babel ou Babilônia significa a mulher confusa ou grande confusão, tá certo? Então aqui você está falando assim, ó. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isto é, se Babel, que é Babilônia, eu falo Babel, mas Babel significa Babilônia, significa confusão, então qual é a religião na terra que fala assim, olha, você tem que ser santo, mas tem que adorar a Anastácia. Olha, só devemos temer a Deus, mas você tem que orar para São Jorge. Tu não pode pecar, mas uma macumbinha não faz mal. Vai lá no terreiro. Qual é a religião que defende isso na terra? Que é cheia de abominações. Que quando você olha para a história dessa religião, é a religião que perseguiu e matou milhões e milhões no mundo. Em nome de Cristo, em nome de Deus. Que religião é essa? É Igreja Católica. Faça comentários aqui embaixo. Claro. 43 minutos.
eu só te peço um favor. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, não custa nada. Se você pegar esse vídeo e passar para o seu grupo de WhatsApp, seu Telegram, seu Instagram, copiar o link e colar no Facebook, não só você, mas muitos vão conseguir entender coisas que talvez até hoje nem sequer pensaram. Então eu peço isso a você. Se inscreva no canal, compartilha, dá um like, toca no sininho para todas as vezes que eu postar vídeo nesse canal você receber uma menção do YouTube, no seu YouTube, falando que tem vídeo. Tá certo? Vamos lá? Vamos continuar? Então, Gênesis 9 deixa bem claro que Babel ou Babilônia significa confusão. E o oculto é aquilo que faz escondido. Tá certo? Apocalipse 17, versículo 6. E fala assim: E vi que a mulher estava embriagada de sangue dos santos. Isso é, ela matou tanta gente que o sangue daqueles homens, o sangue daquelas mulheres, estavam já deixando ela embriagada. E a embriaguez é algo que você faz sem saber já o que está fazendo. Você já não tem mais consciência de quem você é. Uma pessoa embriagada, ela até lembra do nome dela. Mas dependendo da forma que está embriagada, não sabe nem aonde está. Então, a embriaguez que fala aqui em Apocalipse 17, versículo 6, fala disso. Que chegou um momento da história da Igreja Católica que ela já matava sem saber o porquê que estava matando. Mas estava matando. Aí, temos que entrar em Apocalipse 13, 7. Eu não quero falar muito de Apocalipse 13, não, mas vamos lá. E está escrito assim, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua, nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Aí, isso em Apocalipse 13, que está falando sobre o levantar da besta. Aí você chega aqui em Apocalipse 18, versículo 3 fala assim: Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvia outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Criador se lembrou das iniquidades dela. Então, gente, em Apocalipse 13, 7, fala-se do momento que todos da terra passaram a adorá-la. Por quê? Porque só tinha ela como base para entender o que Deus quer do ser humano. Mas em Apocalipse 18, já vem relatando sobre a fornicação, a ira, e versículo 2, e a sua ruína. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, quando você começa a entender que período foi esse que a Igreja Romana
começou a perseguir e matar, você tem que entrar lá em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9. Aí depois de Daniel 9, vai para Daniel 8, depois de Daniel 8 vai para Daniel 12. Esses livros vêm mostrar sobre a riqueza do começo e o fim do mundo. Então, só para você ter uma noção, a Inquisição começou no ano, mais ou menos no ano 500 depois de Cristo, no século 6. Ano 500 é século 6 ainda, tá? 501 que é século 7. Não, minto, desculpa. Ano 500 é século 5. 501 que é o século 6, tá? Desculpa, eu errei aqui, viajei. Então aqui ainda estava no século 5, no ano 500. Por isso que eu falo que é mais ou menos o ano 500, porque se for de 500 para baixo, século 5. Se for de 501 para cima, século 6. Então é mais ou menos no ano 500. E terminou no século 18, em 1798. Houve uma duração de 1238 anos. Mas aí se você bater 1238 menos 500, não vai dar 1798, mas tudo isso tem uma explicação, tá? Por isso que eu falo que você tem que ir lá em Daniel 12 para estudar sobre a questão. Eu não vou entrar, senão haja horas de estudo aqui, mas esses 1238 anos, ele está dentro da profecia de Daniel para que comece o julgamento da parte do Salvador, tá certo? Mas não vou entrar em contagem disso não, porque são coisas que, verdadeiramente, eu não vou falar aqui, porque senão vai ficar muito macio, tá? Aí, o Apocalipse 7, porque assim, do Apocalipse 17, versículo 6 ao 12, basicamente é só explicando a história mundial, tá certo? Então, talvez para você não vai fazer muito sentido, mas eu tenho que te falar, tá? São histórias que falam sobre a Inquisição, são histórias que falam sobre o papado romano, que começa a partir de 1929. Então tem toda essa história que eu vou tentar explicar aqui, mas você só vai ter um entendimento melhor quando realmente parar para estudar sobre o assunto. Porque senão eu fico aqui até domingo falando e vai ficar uma coisa massiva. E assim, depois de 40 minutos, nosso cérebro não suporta mais. Então ele começa só a escutar, mas ele não consegue mais aprender. Então o tempo máximo são 40 minutos. Eu já estou em 52 minutos, então só para você ter a noção. Então vamos lá. Em Apocalipse 17:6, foi o que eu falei. Tem toda uma explicação sobre a história. Aí em 1798, Napoleão pega o Papa atual e mata, aprisiona e mata. E a partir dali, há um período que a Igreja Romana fica sem líder, sem Papa. Nesse períodozinho sem Papa, oh, meu pai amado. Agora fugiu da cabeça aqui. Porque teve um período de aprisionamento e morte. Agora fugiu da cabeça quantos anos ficou sem Papa. Mas enfim, aí a partir dali começou-se um novo clero. Porque Napoleão teve que ser derrotado, a estrutura da Europa teve que ser levantada, e houve-se um problema no mundo aí para reunir, né? Porque imagine, até o último país do mundo saber que o Papa tinha sido preso e morto, e esse cardeal tem que sair de lá daquele país, lá não sei de onde, lá da Argentina, ou lá da Austrália, enfim, lá do Japão, não importa de onde que está vindo. Então isso aí leva algum tempo para ir, um tempo para voltar.
É no mínimo uns 2 anos isso aí. Então houve-se um período ali de mais ou menos 7 anos sem Papa. E a partir dali começou o novo clero. A partir de 1929, entrou-se a profecia, que agora vai ser falado aqui, tá? Então, em Apocalipse capítulo 17, versículo 7, fala assim, entenda. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá em 1 Samuel e depois vamos em Romanos, tá? 1 Samuel é lá depois de Juízes. 1 Samuel, capítulo 28. Primeira Samuel, capítulo 28, versículo 11. Achou? Então vamos lá. E está escrito assim. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Esta mulher aqui é uma bruxa, é uma feiticeira. E quando ela pergunta a quem ele quer que suba, ele falou a Samuel, que era um profeta que morreu. Quem já leu Samuel sabe o que eu estou falando. Aí o que acontece? Aqui está falando sobre magia. Ele está comparando a este espírito a esta feiticeira, a este espírito, a essa igreja e a besta. A mulher é a feiticeira que serve a Satanás. E para você entender que é Satanás, olha o que está escrito no versículo 12. Vendo, pois, a mulher, a Samuel gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses. Deuses. Não é Deus. É deuses. Esse deuses é Satanás. É aquele que quer se passar por Deus. Então, quando você chega aqui em Apocalipse 17, versículo 7, a mulher, que é a feiticeira lá em Samuel, simboliza a igreja romana. E a besta simboliza aquele espírito que estava emergindo do chão. Então é isso que você tem que entender. A feiticeira aqui é a igreja. A mulher, quer dizer, a mulher aqui é a igreja. E lá em Samuel também representa a igreja romana. E o espírito que ela viu surgir do chão representa a besta. Entendeu a comparação? Ao qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos em Romanos? Romanos, capítulo 10, versículo 6. E está escrito assim, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é,
a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Não te perguntas se aquela mulher ou se aquele homem tem condições de trazer Cristo dos mortos ou Cristo dos vivos que estão nos céus. Porque tudo isso é considerado feitiçaria. Tá certo? E o nome coerente para isso, caso você não queira passar um sufoco porque alguém pode se sentir discriminado, fala calefação. Você não faça uma calefação, porque esta calefação é coisa satânica, não sei o quê. Então, o nome correto seria calefação, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Apocalipse 17, versículo 9, e está escrito assim: isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Aí, de novo, a história humana. Se você for lá no Google e falar assim, qual igreja no mundo que está acima, é construída em cima de 7 montes? Aí vai aparecer lá, igreja romana. É Roma, tá? São 7 nomes. São 7 montes, ela está na posição mais alta dos montes. Tá certo? E são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Isso é. Aí o Apocalipse 17:10 fala sobre o papado, que começou a partir de 1929. Alguns vão contestar, porque, enfim, mas a data até hoje dada é de 1929 para cá, tá, gente? Estamos em 2024. Aí, o Apocalipse 17:11 fala: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Aí entra aquela questão de você contar os papas a partir de 1929 para cá. A partir do 8º, a partir do 7º, o 8º vai voltar a fazer aquilo que ele não terminou. Tá certo? Aí vem o Apocalipse 17:11 até o 13. Que está em Apocalipse, deixa eu ver se vai. Isso. Então, quando você vem aqui, aí o que está falando em Apocalipse 17, versículo 11 ao 13? Está escrito assim: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Isto é, em um momento da história futura, esse 8º, ele vai voltar a ter poder de Estado. Isso é, a Igreja Católica Romana, ela vai voltar a ter o poder de Estado. Aquilo que acontecia do ano 500 até o ano 1798, que ela tinha o poder de Estado, ela vai voltar a ter o poder de Estado. Mas é um poder de Estado que a nação mundial vai dar a ela. A Igreja Católica Romana, ela vai ter o poder de julgar e matar de novo, como ela tinha do ano 500 até o ano 1798. Aí entra essa questão. Quem são esses 10 reis? Aí você também pode ir no Google e escrever assim: os 10 reinos
os 10 reinos. Aí vai estar lá falando sobre o Clube de Roma, que a partir do ano de 1975 já separou o mundo em 10 partes. E o Brasil, se eu não me engano, o Brasil é um dos cabeças que tem o reino número 6, tá? Depois você entra lá e você vai ver no Google. Os reinos que a Igreja Católica Romana já separou no mundo, são os 10 reinos. O Clube de Roma, a partir de 1975, fez isso, tá? Então o mundo já está dividido em 10 partes. Só não oficializou ainda para as pessoas, tá? Aí, no Apocalipse 17, 14, fala assim: eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Porque lá em Apocalipse 13, os santos perecem, morrem. Mas no capítulo 17, no versículo 14, não é os santos que vencem, é o Cordeiro. É Jesus. Nós não temos poder para nada. Aqueles que conseguirem ficar vivos nessa época, vai ver todo mundo morrer. Porque nessa época, os únicos que existirão são os 144 mil. Não existe arrebatamento antes da tribulação, gente. Não existe. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados eleitos e fiéis. Senhor dos senhores, não é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aonde que se adora Senhor? Aonde que se adora Rei? Senhor e Rei se tem respeito. Senhor e Rei se tem, sabe o quê? Fidelidade, obediência. Mas adorar Senhor e adorar Rei, aprenda isso, que Jesus não é Deus. Versículo 15. Aqui ainda no Apocalipse 17, 14, está assim lá em 21:3, Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E levou-me, e Apocalipse 21:10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade santa de Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí vem Apocalipse 17, 15 até o 18. Aí vamos lá. E disse mais águas que viste, onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas, como eu já li lá na frente. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, isto é, Roma. Aí, para você não ser enganado, vamos lá no Evangelho de João. O Evangelho de João é riquíssimo, cara. Porra, é uma pena as pessoas não entenderem o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Olha o que está escrito. Está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Atos 17, 11.
Atos 17:11. E está escrito assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Isto é, o povo de Bereia, seja um bereano, estude o Evangelho, pratique o Evangelho, guarde a lei, ensine a lei, pratique a lei. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17. Gente, essa parte 3 de Apocalipse 17, terminei. Eu espero que por mais uma vez eu tenha te ajudado. Eu espero também que você, por favor, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, não custa nada, gente. Pega esse estudo aqui, joga para frente. YouTube, Facebook, Instagram. Meus canais não são monetizados. O YouTube não deixa eu ganhar dinheiro. Por isso que eu te peço. Não é a questão de dinheiro. É a questão do canal ter fama para as pessoas virem no canal, escutar alguma coisa ou ver alguma coisa. Porque para você que é cego, você só ouve. Para você que é surdo, você só lê a legenda. Então eu tento falar com todas as pessoas de uma forma clara, com português simples, muitas das vezes até me alterando, falando coisas, mas que não deixam de ser verdade, porque eu sou um ser humano, e você, muitas das vezes, por querer ser só religioso, você esquece que você é ser humano. E quando eu falo ser humano, não é porque eu estou falho. Eu sou ser humano porque tem muita coisa acontecendo de errado e eu não posso ser praticando erro. E nem tampouco eu posso ser seu juiz, e nem quero ser seu juiz. Então, quando eu falo para você que você está errado, que você está errada, não é porque eu quero ser seu juiz. É porque se você até hoje não parou para pensar que você está perdendo a salvação por causa de um gato na luz, por causa do hidrômetro que você está roubando água, já falei, se você está sem dinheiro, vai vender doce. Final de semana na praia, vai vender alguma coisa na praia. Para você que mora nos estados do Brasil que não tem praia, mas tem cachoeira, tem rio, vai fazer alguma coisa para gerar dinheiro. Não é desculpa de você ter gato na luz, gato na água, pegar sinal de TV pirata, sabendo que está furtando aquele sinal, sem o vizinho ter te dado senha, ficar furtando o sinal da internet do seu vizinho, da sua vizinha. Você está perdendo a salvação por causa de coisa boba. Porque você, dentro de uma hipocrisia, você ainda não entendeu que você está sendo comparado a ladrão, a uma ladra. Não há desculpas para quem realmente quer salvação. Você paga o preço ou você perde a salvação, mas faça isso consciente. Fofoca, ruindade. Se você gosta de aprisionar passarinho, gaiola, se você gosta de aprisionar cachorro, gato, bater em bicho, diminuir pessoas, isso tudo faz você perder a salvação. Estude a lei, guarde a lei, ensine a lei, pratique a lei, tá certo? Seja abençoado. E claro, se inscreva, compartilhe e dê um like. Faça comentários aqui embaixo.